Olá! Oi, gente, tudo bom? Entrando aqui. Tudo bem com vocês? Oi, oi. Tô vendo uns nomezinhos conhecidos. Fico sempre feliz quando isso acontece. Vou ver vocês por aqui. Eu vou explicar para vocês o que vai ser a live de hoje. Hoje, só lembrando que a gente está tendo lives todas as terças e quintas, às 3 horas. E hoje a gente vai falar sobre o Work Experience USA, que é um assunto que tem sempre muito interesse de vocês. E a gente vai falar com uma participante que acabou de retornar dos Estados Unidos. Ela foi fazer o Work Experience USA, que é esse programa de trabalho remunerado nos Estados Unidos, e ela fez em Heavenly, que fica em Lake Tahoe, na Califórnia. E aí ela vai... Eu vou chamá-la daqui a pouquinho para ela contar pra gente como é que foi isso. Eu vi que ela já tá aqui. Tudo bom, Letícia? Já vou te chamar aqui. A Letícia se inscreveu lá pela loja de Caxias do Sul e ela vai contar pra gente como é que foi essa experiência. Eu vou dar só mais um minutinho pro pessoal entrar. Eu tô vendo que tem uma galera aí entrando e a gente já começa o nosso papo. Fazendo uma introdução rápida sobre o programa, né? O Work Experience... Hey, Matt, how are you, man? O Work Experience USA é um programa sobre para universitários que tenham de 18 a 29 anos, nível intermediário de inglês e que estejam cursando a graduação aqui no Brasil, tá? Então, eles vão e ficam trabalhando durante as férias de verão lá nos Estados Unidos, recebem normalmente como qualquer outro empregado, e aí depois retornam para o Brasil, continuam seus estudos aqui. Então é um programa super interessante porque dá para aproveitar as férias lá, para ganhar um dinheirinho, né? Aproveita para treinar o inglês, o nível tem que ser intermediário, mas quanto melhor o nível de inglês, mais fácil também, né, de se virar lá. Mas quem tem nível intermediário, a gente já viu aqui com outras experiências que dá para participar numa boa. Sobre as perguntas, eu vi aqui que alguém me perguntou como que vai ser as perguntas. Eu peço que vocês coloquem ali naquele pontinho de interrogação que tem do lado dos comentários, que fica mais fácil de a gente visualizar depois, tá? Eu vi que vocês já me fizeram algumas perguntas antes, né, que eu tinha deixado uma caixinha. E essas perguntas, tem algumas que são relacionadas à experiência da Letícia em Heavenly, mas a maioria é de regras em geral do programa, que aí eu vou respondendo também depois nos stories, caso não dê tempo de a gente responder tudo aqui, tá? Porque às vezes o papo fica tão bom que a gente não consegue dar conta de todas as perguntas. Eu vou chamar então a Letícia para participar aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Aqui tá ela. Ela já tá entrando. Aguardando aqui a Letícia. Oi, Letícia, tudo bom? Oi, Marina, tudo bem? Tudo, prazer te conhecer agora sim ao vivo, né? Ao vivo ou virtual. A vivo de Tudo longe. de longe, tá tudo de longe ultimamente, né? Como é que tu estás? Tudo bem? Tudo certo, em casa, comportada. Então, estamos todos, né? Aqui também, a nossa loja aqui em Florianópolis ainda está fechada, né? Apesar de que o governador já liberou em outras cidades aí do estado, mas Floripa ainda continua fechado. Acho que aí no Rio Grande do Sul também está tudo fechado, né? Uhum, tudo fechado. É. Então, vamos lá, Letícia. A gente te convidou para participar aqui da nossa live, para tu contares um pouquinho de como foi essa tua experiência, né? A gente sabe que tem um processo todo, desde lá do princípio, quando tu resolves fazer o programa, o teu processo de inscrição, depois entrevista com o empregador, depois o visto, passagem, embarcar e ter realmente a experiência, né? Então, eu queria que tu contasse pra gente como que foi, desde lá do princípio, se tu já querias fazer o programa, como é que tu decidisse
que essa era uma experiência para ti? Conta para mim. Tá. Tá falhando um pouquinho, não sei se é só pra mim. Tá falhando um pouquinho. E agora? E agora? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tentar tirar aqui do meu Wi-Fi e botar no 4G que fica melhor. Um minutinho. Melhorou agora? Tô te ouvindo, aham? Ah, que bom, que bom. Então tá, essas falhas técnicas que acontecem. Então vamos Sim, lá. Não sei se tu ouviste a minha pergunta, mas eu queria que tu sim, ouviu? Tá, então tá. Eu queria só que tu consegui. contasse desde o princípio, né? O que que te levou a fazer o programa? Uhum. Eu comecei o processo, começou lá em 2018 já, que eu Uhum, já eu pesquisava porque eu tinha interesse em fazer algum intercâmbio. E aí eu me interessei pelo work, me encaixava em todos os requisitos. Na época eu uhum, trabalhava, eu fui com a minha amiga, com a Giovana. A gente uhum, trabalhava junto, a gente conversava sobre isso. Então em 2018 já a gente já começou em algumas agências, a gente foi na Intercultural, a gente conversou com uhum, as meninas. E desde 2018 a gente já sabia que a gente queria fazer na temporada de 2019 e 2020. uhum, E a escolha por Heavenly também foi bem tranquila, não teve nenhuma briga entre a gente. A uhum, gente queria algum lugar na Califórnia e não sei, Heavenly era a gente gostava do lago, a gente tinha muita vontade de conhecer, que o Lake uhum, Tahoe, que é lindo. uhum. E Heavenly é uma das maiores estações de esqui que tem lá, então foi uma escolha fácil, assim, pra gente. Não sei nem qual foi, se teve algum motivo especial, mas foi uma escolha Aham. bem fácil pra gente. E totalmente sem erro, né? Porque é uma escolha linda, né? O lugar é maravilhoso, realmente. É muito legal a estação. Vocês escolheram super bem, não tenho dúvida. Aham. E aí, Sim, não como me é que foi? arrependo. Depois eu quero que tu contes a tua experiência lá. Mas para a gente Uhum. seguir assim uma linha do tempo, conta para mim como é que foi o processo de inscrição. Tu achasse fácil, difícil? Como é que foi? Conta para mim. Teu inglês, como é que tava? Tava um pouquinho, eu acho que entre o intermediário e o avançado, mas é Uhum, importante falar que que nem tu estava falando antes de eu entrar, quanto melhor o inglês é mais fácil porque a gente vai se comunicar sempre em inglês, os clientes, os teus chefes. Então, quanto melhor o teu inglês, vai ser mais fácil a tua experiência. uhum, E eu me inscrevi em março, foi quando eu fechei o programa. Aí depois tem as etapas, né? Que tem o footprints para preencher, o vídeo, todas tudo que tem para preencher. Mas foi uhum. fácil, não foi nada assim de outro mundo. A gente É é um tranquilo. tempo. É bom, por isso que é bom já se planejar antes, porque daí tem um tempo maior para poder fazer Uhum, todas as etapas. uhum. Que não é difícil, é só os detalhes assim que tem que ter, né? Que tem que ter um pouquinho de Sim, atenção. Porque aquilo, no final das contas, vai funcionar como o teu currículo, né? Para o empregador te avaliar, né? E aí sim, depois tem. antes da entrevista eles já conhecem um pouco da gente, né? Exatamente, exatamente. Para que vocês entendam, tá, pessoal? Quando o participante preenche o application, a gente entrega ou envia, se é presencial, a Job Fair a gente entrega para o empregador, se é via Skype, a gente envia para o empregador antes, então ele já dá uma olhada antes no perfil de todo mundo que ele vai entrevistar, justamente para saber alguma coisa sobre o candidato, né? E como é Uhum. que foi a entrevista, Letícia? Conta pra gente. Eu sou de Caxias do Sul, né? Eu e a Giovana, nós viajamos juntas para Florianópolis. Uhum, Como a gente fechou cedo o programa, nós fomos uma das primeiras a ser entrevistadas, foi logo de manhã. uhum, Eles entrevistaram ao mesmo tempo eu, ela e mais duas meninas que foram para Kirkwood, que é uhum, outra estação de esqui de Vail Resorts. uhum. E foi bem tranquilo, acho que não durou nem 10, 15 minutos. Eles fizeram as mesmas perguntas para nós quatro. Tu Era lembras quais uma foram as perguntas? Lembro, era Carol o nome dela. Ela perguntou o que a gente estudava, Uhum, depois de se formar, no que a gente gostaria de trabalhar na nossa área. uhum, Depois ela perguntou se a gente já conhecia os Estados Unidos ou se ia ser a primeira vez. uhum, E depois ela perguntou por que a gente escolheu o Heavenly, ou o Kirkwood, né, no caso delas.
E foi só isso. Depois ela já começou a falar das vagas, o que a gente gostaria de fazer, se a gente tinha preferência para uma ou para outra. Uhum. E aí tu conseguisse escolher aquilo que tu pretendias, assim, ou que já tinhas uma ideia? Sim, ela me deixou escolher entre ticket sales ou cashier. Aí eu Uhum. fiquei na dúvida, mas eu escolhi cashier. Eu fui caixa de um dos restaurantes de Heaven, do Tamarack Lodge. Uhum. Tá. Uhum. E conta pra mim como é que foi, assim, teve uma pergunta até que a gente recebeu antes, né, nos stories, de como que é se preparar psicologicamente para essa experiência e Uhum. também financeiramente, assim, tu fizesse uma poupancinha para levar o dinheiro para lá, para se inscrever, pediu, sei lá, dinheiro pro pai, pra mãe, pro vô, assim, psicologicamente mesmo, tu ficasse nervosa antes da entrevista ou até antes da viagem, como é que foi esse processo para ti? Acho que é natural. Na entrevista eu Uhum. tava um pouquinho nervosa, mas eu tava ansiosa para saber qual posição eu ia ter, se eu ia ser contratada, né, em primeiro lugar, Sim, e qual sim. seria a posição. Mas nada de outro mundo, assim. Em relação a financeiro, eu tava me planejando desde 2018. Então, assim, Uhum, já tava guardando dinheiro, meus pais também me ajudaram, porque uhum, tem custos, além do custo do programa, tem o custo do visto, das passagens, o custo da uhum, casa. uhum. Então tem que se planejar antes. Por isso que é Sim, bom já ter um tempo. sim. Depois que tu fosse contratada, como é que foi o processo de encontrar a tua acomodação? Ah, isso é uma das piores coisas. Aham, Quando na, na Job Fair a gente conheceu algumas pessoas, a gente já fez um grupinho no WhatsApp de gente que aham, estava procurando casa. Aí eu me juntei com mais 7. Tem uns que estão aqui, que eu vi que eles estão assistindo. legal. Ah, e tem que pesquisar muito. Tem que pesquisar Uhum, muito. A gente tinha medo, porque assim, os 8, nenhum tinha. Era a primeira vez dos 8, então a gente tinha medo de procurar de pegar alguma casa e dar algum problema depois, não sei. Então a gente escolheu uma casa no Airbnb por ter essa segurança de ser o Airbnb. Só que uhum, por outro lado, a casa foi bem mais cara do que seria se a gente tivesse pego por conta, né? uhum, Então tem que. As coisas que mais tem que levar em consideração é o valor e a localização. A localização uhum, da nossa era boa, era bem perto do nosso trabalho, mas em uhum, compensação o preço era muito alto. Então a gente uhum. poderia ter pesquisado mais. A gente pesquisou Entendi. logo depois ali da Job Fair, em julho, a gente já estava Uhum, pesquisando em todos os lugares, mas a gente poderia ter pesquisado um pouquinho mais ali. sei. Esse esforço, assim, é importante porque realmente Uhum. depois vai impactar lá nos gastos de vocês, né? Sim. Mas é realmente para a primeira vez, é sempre a gente fica meio inseguro mesmo, né? Uhum. Mas é natural isso, eu acho. E é uma das partes realmente que no work a gente sempre recomenda que a pessoa procure, 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 porque Uhum. são muitas opções, né? E a gente tem medo também de escolher uma opção errada. Mas se juntar com os amigos é importante, né? Para ficar mais barato daí. Sim, daí fica mais em conta que a gente divide entre todo mundo, né? Mas Uhum, é isso aí, tem que pesquisar mesmo. Pesquisar, não uhum, parar de pesquisar. A uhum, localização é muito importante, porque onde a gente morava tinha o shuttle de Heavenly, que é gratuito, então a gente não pagava para chegar ao trabalho. Se a gente quisesse ir caminhando, também era próximo. Agora, se uhum, tu fica em fica um pouco mais afastado, vai ter que pegar o ônibus da cidade, vai ter que pagar mais isso, mais ônibus, além de ter que acordar mais cedo. sim, Então, é importante levar em consideração todos esses detalhes antes de reservar, antes de ter certo qual que vai ser a sua uhum, casa. uhum. E conta para mim como é que foi lá quando tu chegasse, assim, qual foi a tua primeira impressão, o que que tu achasse do lugar? Nossa, eu tava muito perdida. Eu lembro assim, o início, meu Deus. Eu não sabia nem o que fazer. O primeiro dia a gente tem que ir lá no RH para fazer Tá, eles falam check-in, né? Para aham, fazer o check-in. E aí ele já te apresentam o local, mais ou menos onde tu vai trabalhar. E o que eu lembro é que eu tava muito nervosa, perdida, assim, porque era tudo muito novo.
frio, muito novo, eu não estava acostumada com aquele frio. Aham. Mas de resto foi tranquilo, não é nada de outro mundo. É como tu começar um outro emprego, um emprego novo, só que Aham. é um emprego novo em outro país, mas Sim. é tranquilo. Tem um grauzinho a mais ali, né, de dificuldade, porque é tudo novo, tu não conhece a cidade, não sabe para onde vai, né? Nada. Mas é bom que tá É, todo mundo na mesma, então os teus amigos vão estar na isso, mesma que tu. é verdade, é verdade. E vocês já fizeram esse grupo na própria Job Fair, né, que tu falasse. Então vocês se conheceram na Job Fair, todo mundo que foi contratado ali já formou o grupinho, foi isso? Não, a gente tinha um grupo que era maior, assim, tipo, todo mundo Tá. que já estava contratado para Heaven. Aí desse Uhum, grupo maior, a gente falou, quem tá procurando por casa? Daí a gente fez um outro grupo. Aí sim, entendi. tinha gente que eu nem conhecia, que eu fui conhecer só quando Tava a lá gente já. já tava lá, sim. Aham. E conta pra gente como é que era o teu emprego. O que que tu fazias exatamente? Explica o que que é a função de um cashier. Eu era cashier de food and beverage, né? Tem cashier do rental também. Uhum, Ah, eu trabalhava no Tamarack Lodge, então eu tinha que subir a gôndola uhum, para ir trabalhar. Então eu chegava, subia a gôndola leva em torno de 20 minutos para chegar, para subir, para descer. E eu, bom, enfim, eu tinha que registrar o que o cliente estava consumindo e uhum. fazer a cobrança. Cobrança seria ou um cartão de crédito ou em dinheiro. Então não era nada. Em um dia, 2 dias de trabalho, a gente já conseguia Aprendeu. pegar bem como aprender. Aí, fora Uhum, isso, tinha que ajudar no estoque. Então, toda aquela parte ali que ficava em volta do caixa era nossa obrigação. Então, uhum, chocolate chocolate, todos os doces e as bebidas era nossa obrigação de repor, ver quando estava faltando e repor. uhum. Basicamente É, era essa. para que o pessoal entenda, assim, é um restaurante que fica no meio da montanha, né? Que é Uhum. lindo. E é tipo tem aquelas bandejas e várias estações, né, de comida que a pessoa vai lá, escolhe o que quer e aí depois passa no caixa para pagar, né? Isso, não é um restaurante assim com atendimento, com Uhum, garçonete. uhum. Tipo um fast food, só que, né? E aí a pessoa passa no Exatamente. caixa e paga. E depois E, tu- come, isso aí. e depois come isso, tipo, na praça de alimentação, né? Essa que era a pergunta que eu tava tentando, o termo que eu estava tentando lembrar. E aí, Isso. Letícia, tu conseguias interagir com os clientes? Como é que era essa parte? Conseguisse melhorar o teu inglês? Conta pra gente. Sim, quando tinha bastante movimento, eu tentava atender todo mundo rápido, né, para não formar muita fila. Então, Uhum, daí não tinha tanto contato, era mais um contato mais rápido, só um uhum, boa tarde, como você está? uhum, Pega todos os itens, o valor e deu. uhum, Mas quando estava mais tranquilo, fora as épocas de feriado, essas coisas, tinha mais tempo para conversar, fazer amizade. Tinha gente de tudo quanto era lugar do mundo, então uhum, até o espanhol dá para praticar bastante, porque uhum, vem muita gente. Só que é interessante, assim, quando a gente vai para lá, a gente vai ter muito contato com brasileiro. Com brasileiro, assim, são nossos amigos, nosso círculo de amizade. É muito sim. natural a gente fazer amizade com brasileiro e também com os outros sul-americanos, latinos, que estão fazendo o programa também. Só que é Uhum, importante a gente tentar fazer amizade com as pessoas que trabalham com a gente, que moram lá mesmo, que são americanos, que moram em Salt Lake, né, que é onde eu morava. uhum, Porque essa troca é muito importante. Então, além do trabalho, tu poder ter contato com eles fora do trabalho, também vai melhorar muito o teu inglês e vai ajudar com que tu conheça muita parte de lá também. Porque a gente não tinha carro, né? Ninguém tinha uhum, carro. E eles sim. adoram mostrar tudo pra gente. Eles adoram ser um guia de turismo para nós e levar a gente passear, mostrar as Que coisas. legal. Então, essa parte é importante, sabe? Além de ter amizade, com certeza, que é muito fácil de ter, que são com os brasileiros e as pessoas que estão fazendo o programa mesmo que você, é bom fazer Uhum, amizade com quem mora lá. claro, é. E aí tu vai Uhum. realmente conhecer a cultura, né, de lá, os Uhum. pensamentos, como é que as pessoas trabalham, como é que pensam, como é que agem, né? Isso é muito legal. Tu Sim, com sentisse muita certeza. diferença, assim, foi assim, um choque cultural para ti de chegar lá e lidar com os americanos? Ou Eu, foi eu, tranquilo?
As pessoas que eu conheci foram bem tranquilas. Nossa, elas eram. Uhum. Eu acho que eles já estão acostumados, né? Todo ano eles recebem um monte de J1s, então eles me acolheram muito. Então, eu não tive um choque negativo, tive um choque positivo. Ai, que Todo mundo que eu legal. tive contato foram bem legais comigo. Que legal. Eu acho que Uhum, o ambiente da estação de esqui é muito disso, assim, né? Porque como eles uhum, estão recebendo o tempo inteiro muitos estrangeiros, tanto para trabalhar quanto para uhum. como clientes, né? Como hóspedes e clientes da estação de esqui. Então, isso o ambiente é muito internacional, né? E muito aberto, assim, é um astral legal, né, Letícia? Nossa, era muito bom trabalhar. No início, eu era meio envergonhada, né? Eu Uhum. fazia meu trabalho e saía. Mas Aham. depois quando tu já tem contato com todo mundo, eu adorava. Eu sinto muita falta de trabalhar lá. E é bom É. também para quem quer trabalhar mais, quem quer fazer mais dinheiro, né? Uhum. É bom que eles te conheçam, que eles saibam o teu nome, saibam quem tu é, saibam que tu tem vontade de trabalhar. Porque sempre que precisar de alguém para fazer ou hora extra, ou para trabalhar num dia que tu estaria de folga, eles sempre vão lembrar de Uhum. ti. Então, Claro. essa é uma coisa positiva também. É uma dica bem importante mesmo, né? Que daí, quando a pessoa quer trabalhar, ela tem que ser lembrada por ser uma pessoa Uhum, que está lá se dedicando, né? Que daí o empregador vai lembrar de ti, né? com E certeza. o americano tem muito isso, né? De perceber quem é que está fazendo um bom trabalho, para que daí depois, se a pessoa tiver oportunidade, ele te dê aquela oportunidade, né? E Sim, tu eu conseguisse. percebi isso mais pro fim. No Aham, início eu era mais envergonhada. aham. E tu chegasse a fazer muita hora extra? Não. Querias Eu, fazer ou não? eu queria. Eu fiz mais quando precisava, que era assim, dia que era muito movimentado e final de semana. E Uhum, mais no fim mesmo eu fiz mais, porque, que nem eu falei, eles já me conheciam, então eu mesma uhum. pedia, posso ficar um pouco mais, eles não se importavam, eles deixavam ficar. Mas, Legal. mas normalmente eles até, eu tinha vezes, se não tinha muito movimento, eles até preferiam que, eles até pediam pra gente sair já, sabe? Ah, Sim. não tem muita coisa pra fazer, então alguém já pode ir embora, né? Não tem tanto trabalho. Então Uhum. dependia muito da movimentação do dia. Do dia, é. É porque lá, para Uhum. que o pessoal entenda, né, é por hora, né, de trabalho. Então, se tem muito movimento naquele dia, tu vais trabalhar mais horas. Se tem pouco movimento, eles já te mandam embora mais cedo, né? E nessas horas, o que que tu fazias, Letícia, quando tinha um pouquinho de tempo livre? Qual era o que que tu gostavas de fazer lá? Quando eu tava de folga ou à noite? Tanto faz, as duas coisas, conta pra gente. À noite a gente sempre se reunia todo mundo, então tinha bastante coisa pra fazer lá na cidade, ou então entre a gente mesmo. Uhum, E eu gostava muito de fazer compra, de passear, ver o lago, dar uhum, volta. É muito lindo, assim, parece uma pintura, então todo lugar é muito bonito. Em relação a esqui também, esqui ou snow, eu fui fazer mais pro final, né? A maioria do aham. pessoal já, todas as folgas já Já também ia tem fazer, essa né? oportunidade. É. Uhum. E o que que o empregador te dá? Ele te dava, eu acho que eles dão, né, descontos e aulas também, e te dão um passe livre, né, para tu poder esquiar, não é isso? Isso é uma coisa que eu não sabia antes, mas cada função tem algumas vantagens, vamos dizer assim. Uhum, uhum, Todo mundo, independente da função, vai ter desconto no aluguel de uhum, 50% e vai ter o uhum, passe livre para andar em qualquer montanha. E uhum. também a aula. A aula era gratuita se já tivesse alguém matriculado. Então, se alguém está matriculado, você poderia entrar no meio da aula e assistir Né, junto. no grupo, aham. Isso. Agora, quem trabalhava já no aluguel de equipamentos, eles não pagavam pelo aluguel, não pagavam nada. Então, eles poderiam utilizar quando eles quisessem. E Uhum, quem é lift também. Lift também podia, não pagava pelo equipamento. E quem uhum, trabalha nos alimentos e bebidas, como eu trabalhava, tem a vantagem de ter uma das refeições, que é o almoço, no caso, a gente não pagava, a gente almoçava no restaurante. Então era um uhum, gasto que eu não tinha. uhum, Todos os dias eu almoçava lá. Então tem uhum. que. Isso é uma coisa importante para É, pensar assim no que tu quer fazer. Se tu tem muita vontade de fazer os esportes,
é interessante tu ir em algum lugar que não vão te cobrar pelo equipamento, né? Sim. Pelo aluguel. Uhum, uhum. Uhum. É. Não, e o passe de esqui faz uma diferença enorme também, porque é uma coisa cara, né? O passe de uma temporada inteira primeiro que já não se consegue comprar assim muita facilidade, eles têm um número limitado que eles vendem, né? E se tu for Uhum. comprar por dia é 150, US$ 180 às vezes, né? Eu nem sei quanto que é o de Heaven, mas é mais ou menos assim, porque todos os de Vail Resort são similares, né? É, que eu lembre o normal, assim, que era o Sporting, eu acho. O pessoal que é de Renton aqui que tá comentando, ele sabe melhor. Mas eu acho Ah, que legal. era 72, se eu não me engano, US$ 72, porque às vezes que Uhum. eu paguei 36, que eu paguei a metade do valor. E Pro eles recebiam, equipamento, tu diz. Pro equipamento, sim, né? pelo equipamento. Não, eu Agora, tava falando do passe de esqui, é, é uma fortuna, assim, por dia, né? Então é uma sim, vantagem, assim, sim, para quem tem, né? é muito caro. Tem americanos que trabalhavam lá mais pelo passe do que para ganhar o É salário mesmo. verdade. Aham. É verdade. Tem os americanos que ficam só aproveitando as folgas para esquiar e vão mesmo trabalhar nesses lugares porque tem o passe, tens razão. Tem muitos. E tu conseguisse, com o dinheiro que tu ganhasse lá, fazer, assim, os teus passeios, as tuas compras, pagar as tuas contas, como é que foi, Letícia? Sim, o dinheiro que eu recebi era era suficiente para eu me manter lá e para também comprar o que eu tinha vontade, né? Comprei Uhum, meu celular, comprava roupa, comprei presente. Eu não uhum. tive o meu grace period, eu não tive por causa da Do pandemia, né? Do corona. Aham, coronavírus. aham. Então, eu trabalhei até o dia 15, que era o meu último dia mesmo, e dia 17 eu já voltei pro Brasil. Então, a parte boa foi que eu trouxe todo o dinheiro pra cá, né? Eu não Uhum. gastei. Veio rica, né? Sim, mas durante o tempo que tu tá lá, dá pra viajar também, porque normalmente a gente tinha 2 folgas por semana, então se quiser fazer uma viagem curtinha, dava tempo. Uhum. E lá na Califórnia, onde tu ficasse, ali tem muita coisa em volta, né, para ver, tem muita coisa linda. O que que tu fizesse lá e quais foram as viagens que tu fizesse? Conta pra gente. Eu fui pra São Francisco. Uma coisa que eu queria muito era ir num jogo da NBA. Era uma das Uhum. coisas que eu mais tinha vontade. E eu fui no jogo do Lakers e Que do Golden legal. State, Uhum. em São Francisco. Depois do ladinho ali da gôndola já é Nevada, né? Então Aham. aí eu fui pra Carson City e pra Reno, que ficam em Nevada. Uhum. E a gente foi num parque nacional que tem, que é o Yosemite. É muito lindo, vale muito a pena. Foi uma das Que melhores legal. viagens que a gente fez. Sim. Que E legal. depois, foram essas as que eu fiz, porque eu perdi meu tempinho de viagem e eu tive que voltar pro Brasil. Sim, e Heavenly é interessante porque ela fica bem na fronteira ali entre a Califórnia e Nevada, como tu falasse, né? Então, Uhum, de um lado da cidade, que é da cidade não, né? Do local, ali maior parte do resort é um estado, do outro é o outro. E no outro, que é Nevada, tem cassino, né? uhum. São regras diferentes, né? Isso é muito curioso ali na região. Então, de um lado da cidade tu não pode fazer certas coisas, do outro tu podes, né? Tu tivesse isso, assim, esse. Sim, sim, logo ali já é Nevada. Em Nevada, quando a gente chega em Nevada já tem 4 cassinos. Só no que a gente Uhum, pisa ali já tem 4 opções. Então, pra quem uhum, gostava de jogar, até tinha lugar tinha festa, lugar pra beber, pra ficar conversando com os teus amigos. Só que é importante lembrar que tem que ter mais de 21 pra todos sim, esses lugares que a gente tá falando. Se tem menos de 21, eles não pode entrar nos cassinos. Que é a maioridade lá, né? Mas uhum, tem bastante opção na Califórnia também, do lado da Califórnia, além dos cassinos. uhum. E tinha baladinha, barzinho, o que que vocês faziam, assim, no tempo livre? Tinha. A maioria das baladinhas lá tocava reggaeton. Aí o pessoal que não gostava tanto. Eu gosto. Mas a Uhum, gente preferia fazer as nossas festas. Então a gente se reunia nas casas que tinha os brasileiros e a gente. Que daí todo mundo podia entrar. Tinha muita gente que tinha menos de 21 também, que aí eles não podiam entrar nessas festas, nem nos cassinos. Então a gente se reunia entre a gente. Mas uhum, tinha bar, tinha o boliche, que era bem legal.
Daí tinha os cassinos. É que os cassinos eu acho que era o lugar que a gente mais ia quando a gente ia sair pra fazer alguma coisa fora. Acho que a gente ia pros cassinos. Uhum. Legal, legal. O pessoal tá descrevendo aqui, festa na mansão, 22 horas, tô lendo ali. Saudades. Tem muita história, né, para contar, né, Letícia? Sim, a gente tinha 3 casas de brasileiros que era bem próxima uma da outra. Aí Uhum, a gente tinha um grupo onde a gente falava assim, ó, festa hoje, aí cada casa tinha um nome. Aí a festa hoje é uhum, na casa tal, tal hora, todo mundo lá. uhum. Que delícia, que legal, que legal. E me diz uma coisa, tu sabes se era fácil conseguir um segundo emprego? Tem gente que às vezes quer, né, fazer. Tu chegasse acho que tu não tivesse um segundo emprego, mas tu sabias de gente que teve, que conseguiu. Uhum. Eu não. Eu tinha vontade, mas eu nunca parei para procurar realmente Uhum, um second job. Mas eu recomendo quem tem vontade desde o início procurar. Em dezembro, quando chega, já procurar. Quem uhum, tinham amigos meus que tinham outro emprego, daí trabalhavam na parte do dia uhum, para Heavenly, aí do final da uhum, tarde até a noite trabalhavam tinha fast food ou supermercado, ou até nos uhum, cassinos, tem os restaurantes dos cassinos que as pessoas, tinha gente que trabalhava. Normalmente quem tinha outro emprego, eu reparei que eram pessoas que já estavam indo pela segunda vez ou terceira vez, que já tinham mais uhum. experiência. Eu Sim, acho até sim. que se eu fosse novamente, eu procuraria. Porque como tu tá Uhum. a primeira vez que tu vai, é tudo novo, É, tu quer aproveitar a oportunidade, quer aproveitar toda a experiência, então não pensa tanto em dinheiro, né? sim. Mas é fácil, se quiser, não é tão difícil não, só que tem que procurar Uhum, desde o início. Em dezembro já começa a procurar. uhum. E o que que te acrescentou essa experiência, Letícia? Conta pra gente assim, o que que tu vê de diferente em ti hoje da menina que tu eras quando tu fosse no Uhum. programa? Eu estudo turismo, né? Então eu também Uhum, tinha muita vontade de fazer o intercâmbio pelo meu currículo mesmo. uhum, Então, não sei, a experiência de morar, mesmo que não era com amigos, mas morar longe da tua família, né? Longe da tua mãe, do teu pai, tu ter as tuas responsabilidades em casa. sim. E o idioma também a gente percebe que melhora bastante depois da Aham, convivência com americanos. O espanhol também, o meu espanhol melhorou aham, bastante depois da convivência com os latinos. que legal. E não sei, eu ainda tô na fase assim de pensar, de refletir tudo o que aconteceu, mas que com certeza a gente tem um crescimento pessoal e eu espero que profissional também, depois que Sim, passar tudo isso. sim, que legal, que legal. Você tem vontade de voltar? Ah, olha, vontade eu tenho, mas envolve muita coisa, né? Aham, Que nem eu falei, quando eu planejei, eu fiquei quase 2 anos planejando, então sim. eu já tô me formando, então acho que eu não vou voltar, não. Mas Aham, teria vontade. Pelo menos pra visitar para com certeza eu passear. vou. Aham, Sim. que legal, que legal. Deixa eu ver aqui que tem umas perguntinhas aqui que o pessoal deixou nas caixinhas. Eu vou colocando as perguntas aqui. Uma delas é qual a média salarial? Todo mundo ganhava era $13 por hora. Aí tem Uhum, é descontado imposto, né? Imposto de renda. Só que o teu salário, apesar de todo mundo receber a mesma coisa, influencia muito as horas que tu trabalha. Então, tem gente que recebia bem mais que outros. Algumas uhum, funções recebiam bem mais que outras. uhum. Tá. Mas é Vamos ver 13. vamos ver se tem mais aqui, mais uma pergunta. O que você achou da cidade? Como era o custo de vida? A cidade, ela não era muito grande, é uma cidade pequena, mas ela tinha de tudo. Tudo que tu precisava ia ter ali. Então, tinha muitas opções de supermercado, farmácia, restaurante. Não faltava nada. Eu gostei muito, eu viveria lá. Era uma cidade que eu gostava. Uhum. E o Ela tem um custo tamanho de. legal. Sim, não é tão pequena, não. Não é Uhum. uma cidade grande, mas é uma cidade que tem tudo. E o custo de vida era, assim, a alimentação eu achava meio caro. Tinha que Uhum. selecionar o que tu queria, onde que tu Uhum. ia comprar. Não era. O custo de vida, assim, mais para alimentação eu achava carinho.
Uhum. E aí, supermercado, essas coisas, farmácia, tudo era fácil de tu chegares lá? Tu tinha transporte? Como é que era? Porque Sim, bem fácil. Aham. Transporte Tem uns. público, né? ah, Até com o de Heavenly dava pra ir, ou dava pra ir caminhando também. Porque tinha bastante opção mesmo de supermercado. E tem o transporte público, mas não era necessário, pelo menos da localização que eu vivia, não era necessário pegar um ônibus pra chegar até o supermercado. Era bem perto. Farmácia também, tinha muitas farmácias. Então isso não era um problema, não. Uhum. Supermercado tinha bastante. Uma pergunta aqui. Você acha que menor de 21 aproveita tanto quanto alguém maior de idade? Eu acho que não. Sinceramente. Sinceramente, eu vejo pela minha amiga, que eu falei que a Giovana que foi comigo. Aham, Ela tinha 20. aham. Então, tinha várias vezes que ela não podia sair com a gente, ou ela tinha vontade de ir em um lugar, ela não podia ir. É óbvio que tu vai ter uma experiência legal, não vai deixar de ser uma experiência legal também. Mas Uhum, algumas coisas, se tu tem essa intenção de sair bastante, pro trabalho não uhum, influencia em nada, mas se tu tem essa intenção de conhecer mais a cidade, influencia um pouco sim. uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma outra aqui que é sobre um outro empregador, que aí depois eu respondo nos stories. O custo médio que você tinha por semana, eu acho que mais ou menos tu já falasse, mas tu lembras assim um valor? Não. Eu gastava bem pouco, porque que nem eu falei, eu me alimentava no Tamarack, no restaurante, e a gente às vezes podia levar comida para casa também, então às vezes eu passava o dia inteiro comendo o que eu tinha no restaurante. Eu Sim. gastava mais com. Mas eu gastava, né, para comer nas minhas folgas e tal. Não sei, acho que por semana. Eu mesmo uns US$ 30 por semana. Nossa, Agora bem quem pouquinho mesmo, precisava. né? É, É. bem pouco. E mais porque eu me dava. Eu não me importava em gastar com coisas que eu queria. Uhum, Mas dava pra gastar até menos, uhum. dependendo. Vamos ver o que mais aqui que tem. Mais uma pergunta aqui. Rafa, saudade. Não dá para ler inteira, deixa eu voltar aqui que daí eu consigo ler. Peraí. Você acha melhor ir para estados mais conhecidos como Utah ou menos conhecidos como Vermont para aprimorar o inglês? Eu não sei nem se a Letícia consegue responder essa, É, porque ela só foi para a Califórnia, né? Mas eu acho, na minha opinião, tá? Vai depender muito assim do que tu queres fazer fora do teu trabalho ou fora do teu horário, assim, porque na verdade tu vais ter vais conseguir falar inglês do mesmo jeito, né? Tanto em Vermont como em Utah, como na Califórnia. Califórnia até acho que tem um pouco mais talvez, de turistas, assim, latinos, e as pessoas falam mais espanhol, mas nada que vocês também não vão ter essa vivência também com os outros J1 da Argentina, do Peru, do Chile, então uhum. que também vão estar fazendo a mesma experiência. Então, eu acho que não tem muita diferença em relação a isso. Não, vai muito de ti. Se tu tem Aham, vontade de aprimorar o inglês, faz uhum, amizade com tudo quanto é americano que tu vai conseguir é, aprimorar. Porque, é, porque não dá pra depender só do trabalho. Não adianta a gente no trabalho falar inglês e depois passar todo o resto do tempo falando português com os teus amigos. Então, sim, tu ter uma sim. convivência com americanos faz muita diferença. Uhum. Quantos dias foi a season? Tu Eu, ficasse de tra dezembro a março, né? eu trabalhei do dia 4 de março, foi meu primeiro dia, até dia 15. Não, desculpa, de De 4 de dezembro. dezembro Uhum. até 15 de março. Eu trabalhei desde o É. início até o final. Os brasileiros, né? É importante dizer isso, eles têm uma data limite que é de 15 de novembro a 15 de março. Então, o máximo que o brasileiro pode trabalhar é dentro dessas datas, mas tem que ser de acordo com a data das férias da sua universidade. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, né? E conseguir, quanto maiores as férias, mais tempo tu podes ficar lá. E aí depois ainda tem Uhum, mais os 30 dias que é para passear, que é o chamado Grace Period, mas que no caso da isso. Letícia teve que ser abreviado aí por causa do corona, né? Vamos É, ver se tem mais alguma abortou. pergunta aqui. Gostaria de dicas sobre roupas de neve para levar para o Work Experience USA. Onde encontrar no Brasil? Já compro ou compra lá? Como é que tu fizesse, Letícia?
Dá pra comprar alguma coisa aqui já. Ah, Uhum, é importante ter calça térmica embaixo da tua calça. uhum, A blusa também. Acho que uma uhum, blusa térmica, aí alguma blusa assim de lã por cima e mais uma jaqueta já é suficiente, não é nada assim de outro mundo também. Até porque a gente passa frio só no caminho de casa até o lugar que tu vai ir, porque todos os locais lá são aquecidos, então não é aquilo de outro mundo. Importante sim. mesmo é ter uma jaqueta boa, uma jaqueta assim que não vai passar o frio. Uhum, E eu acho que as roupas térmicas ajudam bastante. Bota dá pra comprar lá. Bota é melhor comprar lá, eu acho. uhum. Que é E bota tu de neve. tinha, uhum. E tu comprasse a tua aonde? Próximo ali ou algum outlet? O que que tu fizesse? Eu comprei ali. Eu comprei num dos supermercados que tinha. O supermercado tinha um espaço que vendiam roupas, peças de Uhum. roupas, eu comprei ali. É Tá, bem fácil de encontrar, não é difícil não. legal, legal. E aí uma luva, né? Gorro, essas coisas Isso, que fora isso. ajudam. Uhum. Vamos ver se tem mais alguma Touca. coisa aqui. Eu acho que as outras não são referentes aqui ao teu empregador. Ah, tem uma aqui se o empregador exigia nível avançado de inglês. Eu acredito que era o intermediário Uhum, que eles exigiam, mas quanto melhor teu nível, acho que influencia em qual vaga tu vai trabalhar. uhum. Mas é É, eu acho importante que é ter isso uma. mesmo. Quanto melhor teu inglês, mais tu vai se comunicar tanto com o cliente quanto com os teus chefes, com os teus supervisores. Então, esse Uhum, tempo que tem se preparando para até dezembro, até a viagem, é bom ficar estudando. é Mesmo que tu verdade. ache que já tá bom, estuda mais. É verdade. Porque tudo vai somando, né? E aí depois tu consegues aproveitar melhor mesmo. É, e o quanto mais ou menos tu gastasse com as roupas, Letícia? Tem um pessoal aqui perguntando, eu acho, aqui nos comentários. Ahn, não tinha um valor específico, depende de onde é que tu for comprar. Se tu for comprar uma coisa cara da Columbia, da North Face, aí já é mais caro. Eu acho que a minha bota, acho que eu gastei uns US$ 50. Uhum, Não foi tão caro se eu comprasse, só que eu deixei lá, eu nem trouxe. Eu só comprei pelo período que eu ia estar lá mesmo. sim. Mas se eu quisesse comprar uma coisa melhor, tinha uns valores mais caros. Uhum, E deixa eu pensar, jaqueta, acho que uns 150. uhum, Tinha calça. Quem quer fazer esqui, fazer snow, tem que comprar calça também. A calça também, acho que é em torno de uns US$ 100. Mas uhum, dá pra encontrar coisa barata, assim. Tem sempre o setor de promoção lá nas lojas, é só procurar. uhum. Legal, legal. Então é isto. E o que mais, assim, que tu me contas? Alguma coisa, assim, que te marcou, que tu pensa assim, nossa, isso foi... essa experiência foi importante para mim. O que que te mudou, Letícia? Conta pra gente. Uma coisa que eu lembro muito foi na virada do ano. A Uhum, sensação de estar lá, de estar vivendo aquilo, de começar 2020 com os meus amigos. A gente foi em um dos cassinos que estava tendo uma festa lá. E foi uma coisa que me marcou bastante. E todo mundo aqui que está comentando, eu sinto muita falta. Então, acho que as amizades que a gente faz lá é para sempre, assim, mesmo que óbvio que a distância, cada um mora num lugar diferente, então não vai ser a mesma coisa para se ver de novo. No final, uhum. quando as pessoas começaram a ir embora, assim, cada dia era um choro diferente, Vai pensando dando no uma que tava deprê. acabando. Mas Mas isso é muito fica para legal, né? Essa sempre. amizade, assim, que vocês formaram, né? Eu tô vendo os comentários, são super divertidos. Dá pra ver que foi uma Sim. experiência, assim, de... E não necessariamente a pessoa já precisa ir com amigos, né? Tu até fosse com uma amiga, mas no final fez tantas amizades, né? Não, é bem tranquilo. A coisa que tu mais vai fazer lá é amizade. Mesmo se tu não quer, tu vai fazer amizade com muita gente. Então, por mais que tu vá sozinho, tu pode ficar um pouco perdido no início, mas tu vai encontrar gente para te apoiar, gente que vai estar na mesma que tu. Então, Uhum. vai fazer a tua experiência ser inesquecível, como foi a minha e como foi de todo mundo. Ai, que legal.
Que bom, Letícia. Obrigada. Eu te agradeço pela disponibilidade aqui de contar um pouquinho para a gente da tua experiência. Tem muita gente que pergunta sobre Heavenly, porque realmente é um empregador Sim. maravilhoso, né? Eles fazem parte de Vail Resorts, né? Que é uma rede gigante, são duas redes enormes de estações de esqui, uma é Vail, outra é Alterra, né? E Vail Resorts dá muitos benefícios mesmo, né? Para os contratados. E Heavily, eu quero dizer que já está confirmada para as nossas feiras desse ano, tá? Eles vão contratar novamente os nossos participantes, então eu fico muito feliz de ver que foi uma experiência boa para ti e que a gente consiga aí proporcionar essa experiência também para mais pessoas, por isso que a gente queria te trazer aqui, para te contar como é, porque é sempre diferente de eu falar e uma pessoa que realmente viveu aquilo, né? Já tem Sim, até um hashtag ali de vocês, ó, Heavenly Gang, é isso? O João, né? Imagina. Mas, assim, quem tiver vontade de ir pra Heaven e quiser me mandar mensagem, eu tô aberta a responder. Até quem quiser saber, assim, todas as vantagens de cada vaga, o que cada um ganha, quanto Legal. que cada um trabalha, pode me perguntar que eu respondo. Não tô fazendo Legal. nada nessa quarentena. Boa, muito obrigada, Letícia. Obrigada pela disponibilidade mesmo, boa vontade de contar a tua experiência aqui. A gente fica super feliz, tá? Obrigada pela confiança na gente também, né? Que a gente fica muito Obrigada pelo convite. feliz. Ah, imagina, é um prazer. E é isso, galera. Qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade para mandar, tanto aqui para mim quanto para a Letícia, como ela já se colocou à disposição. E Heavenly realmente é demais, tá? Então, só que como foi bom ver a Letícia falando isso, porque eu já sabia, mas é bom que vocês também saibam, né? Obrigada, tá, Sim. Letícia? Obrigada a todo mundo que nos assistiu aqui. Um beijo para essa galera aí que aproveitou bastante junto com a Letícia. E a gente se Beijo, vê. gente. Saudade. Saudade Tchau, de todo mundo. tchau. Tchau, beijo. Beijo, obrigada.